Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Rômulo Nunes, professor de Biologia. Vamos continuar com nossas aulas. Hoje vamos falar de mais um sistema do corpo humano, o sistema cardiovascular. O sistema é extremamente importante para as nossas provas de Enem, vestibulares em geral, tá? Então vamos lá, gente. Primeiramente, a função, né? Para que serve esse sistema chamado cardiovascular? A função principal, como vocês podem ver aqui, é o transporte de sangue. Esse sistema vai ser o responsável por distribuir o sangue por todo o corpo, né? Fazendo com que as células recebam oxigênio, nutrientes, né, gente? Hormônios, que as células também eliminem de volta para o sangue aquilo que elas metabolizaram e posteriormente excretaram, tá? Então é um sistema aí relacionado ao transporte de substâncias, nutrientes, né, de excreções das células, tá? É um sistema extremamente importante para o bom funcionamento do organismo. É isso? Vamos seguir? Gente, o sangue, normalmente a gente estuda o sangue num assunto chamado histologia, ou seja, o estudo dos tecidos. É lá no tecido sanguíneo, que é um tecido conjuntivo, a gente fala do sangue. Né? Nessa aula, né, vocês podem encontrar também falando de sangue. Mas eu volto a falar de sangue aqui, porque já que a gente vai falar de sistema cardiovascular, ou seja, falar de coração, falar de vasos sanguíneos, é interessante sim falarmos, antes de mais nada, do sangue. Não é isso? Primeira coisa que a gente tem que saber de que é formado o sangue. E aqui está, gente. O sangue basicamente é formado pelos chamados elementos figurados, que são principalmente aqui as hemácias, tá? Os glóbulos vermelhos, os leucócitos, né? Os glóbulos brancos, e as plaquetas. Basicamente, o sangue é formado por os elementos figurados, né? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, e pelo plasma, que é a parte líquida do sangue. Ok? Vamos avançar? Aqui uma imagem, gente, que mostra, né, uma divisão do sangue, né, um sangue aqui que foi coletado e colocado num tubo de ensaio, como vocês podem ver aqui. Isso é muito comum nos laboratórios, né, gente? Aí esse tubo vai ser levado para uma centrífuga, né, vai girar em altas velocidades para que, para o que for mais denso, né, se deposite no fundo, se precipite. Ou seja, aqui no fundo do tubo fica o que? Os elementos figurados do sangue. É aqui no fundo que vão ficar o que? As plaquetas, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. E aqui em cima nós vamos ter o que? A parte líquida do sangue, que é o plasma, que tem bastante água na sua constituição, tá aí? E se eu juntar tudo aqui, ó, plasma com os elementos figurados, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, se eu juntar tudo, tem o sangue. E aqui uma divisão que varia também, gente, certo? Você pode ver aqui números diferentes, mas normalmente esse aqui é importante vocês perceberem. Então, ó, o plasma, veja que ele ocupa mais da metade do sangue, né? Mais da metade do sangue é plasma, tá? Veja que em segundo lugar, bastante aqui ó, nos elementos figurados, vocês vão encontrar os glóbulos vermelhos, né? Dos elementos figurados, é o que mais tem no nosso sangue. São glóbulos vermelhos, né? Hemácias, também chamado de eritrócitos. E glóbulos brancos e plaquetas, veja, juntos eles ocupam apenas 4%, né, do sangue inteiro. Claro, gente, que isso varia com a idade, varia com o organismo, genética, muita coisa está por trás disso, alimentação, tá? Aqui é uma média, ok? Então, repetindo, o sangue em sua totalidade, a maior parte é plasma, parte líquida, e a outra parte, em menor quantidade, os elementos figurados do sangue, que são as plaquetas, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. E entre esses três últimos, os glóbulos vermelhos ocupam, né, a maior quantidade no sangue, tá? Aqui, como eu já falei a vocês, o plasma e os elementos figurados. Aqui é onde forma o sangue. Lembrando que o plasma, nós vamos ter aqui a parte líquida do sangue, né, gente? É pelo plasma, por exemplo, que circula o gás carbônico na maior parte,
ele está aqui no plasma, os hormônios circulam por aqui, certo? Tantas outras substâncias. Os próprios, né, elementos figurados vão circular pelo plasma, que é a parte líquida do sangue. E os elementos figurados aqui são os três que vocês têm que conhecer: as hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, leucócitos ou glóbulos brancos, e as plaquetas. Bem rapidinho, gente. O que é que vocês precisam saber para as questões? Qual a função desses três elementos aqui? Então, eu falo de hemácias, vocês vão lembrar sempre que de transporte de oxigênio, certo? As hemácias são responsáveis por transportar o O2 no sangue, ok? Então, uma pessoa que tenha baixa quantidade de hemácias, ela vai ter uma dificuldade aí no transporte de oxigênio no seu corpo, certo, gente? Então, é por isso que é muito comum, né, quando você for, se vocês um dia, por exemplo, viajarem para um país, né, que a altitude, né, seja muito além do nível do mar, né, o famoso caso, o exemplo de La Paz, na Bolívia, né, que fica a milhares de metros ao nível do mar. Então, se você chega num local como La Paz, que tem pouco oxigênio, né, por conta da altitude, o que acontece? Se você for para lá, você vai ter dificuldade para respirar. E aí seu corpo vai ter que produzir mais hemácias para compensar isso. Por isso que quando tem jogos, né, os jogadores costumam ir, né, se possível, uma semana, 2 semanas antes, para o organismo ir se adaptando. Ok? Falam em leucócitos, vocês lembram de quê? Defesa, né, gente? São as células aqui do sangue, os elementos figurados do sangue, responsáveis pela defesa do organismo. Isso a gente vai estudar muito bem quando a gente estudar imunologia, tá? Mas aqui lembre de defesa. Então, se eu tenho os leucócitos abaixo do normal, eu provavelmente estou com as defesas abaixo, né? Um aidético, por exemplo, ele tem os leucócitos muitas das vezes abaixo dos valores normais, tá? E leucócitos a mais indica que você está se defendendo demais. Você pode estar com infecção, por exemplo, né? Em níveis muito altos, você pode estar com uma leucemia, certo? Mas claro que aí o médico vai avaliar através de exames. Tá, gente? E as plaquetas, função delas, coagular o sangue. São responsáveis, vamos pensar assim, como curativo. As plaquetas vão fechar, né, um determinado ferimento para que o fluxo sanguíneo, né, a hemorragia, cesse. Então, se eu tenho plaquetas abaixo, eu vou ter mais chance de ter hemorragias. O exemplo famoso, né, da dengue hemorrágica, o vírus da dengue, ele tem essa característica de baixar as plaquetas. E aí a gente pode desenvolver hemorragias internas, o que a gente vai chamar de dengue hemorrágica, né? Febres hemorrágicas. Tá? Então, plaquetas baixas não é legal. Assim também com plaquetas altas, né, gente? Você pode ter aí um coágulo no sangue, pode causar aí uma famosa trombose, né? Isso também não é bom. Todos esses elementos têm que ser em quantidades normais, como tudo na vida, né, gente? O equilíbrio é importantíssimo. Tá ok? Aqui só uma ilustração de uma hemácia, e mostrando assim, né, gente, ampliando bem de perto, uma proteína chamada hemoglobina, que vocês já estudaram, né? Hemoglobina é a proteína que transporta oxigênio. E onde é que essa hemoglobina fica? Nas hemácias, né? Hemoglobina que transporta oxigênio. E vale dizer que as hemoglobinas são formadas, né, à base de sais de ferro, ok? Por isso que sais de ferro pode causar o que? A carência, anemia, né? Anemia ferropriva. E a carência desses sais de ferro pode o que? Impedir uma boa produção de hemoglobina, que vai interferir aqui nas hemácias também, no transporte de oxigênio, e deixa a pessoa mais fraca, né? O oxigênio não sendo transportado adequadamente, isso leva, né, a uma menor produção de ATP, de energia, o que nos deixa mais fracos, né? Mais indispostos, ok? As hemácias, né? Tranquilo aqui, e mais. Os leucócitos, né, gente, são os glóbulos brancos. Veja que tem vários tipos, tá, gente? A gente não estuda nessa aula em imunologia, a gente vai falar melhor isso. Tem glóbulos brancos especialistas
em atacar, né, em comer, em fagocitar bactérias. Tem glóbulos brancos específicos para produzir anticorpos, né, que são proteínas de defesa. Tem glóbulos brancos, gente, especialistas em atacar células cancerígenas. Tá? Tem glóbulos brancos especialistas em atacar até vermes. Então, são soldados de defesa e cada qual exercendo aí uma função específica na sua defesa. Tá? E as plaquetas, que vocês podem ver aqui, essas estruturas, esses fragmentos de células, não esse em vermelho, tá, gente? Esse em vermelho seriam as hemácias. Mas esses filamentos que vocês estão vendo aqui, que as plaquetas produzem, elas criam uma espécie de rede, né, tipo uma teia de aranha, até que essa rede vá se fechando, e aquele corte, vamos imaginar assim, aquele ferimento, né, aquele rompimento do vaso se feche totalmente. Claro que aqui eu vou precisar da participação de sais de cálcio, eu vou ter a participação aqui de proteínas como a protrombina, fibrinogênio, tá, gente? Muita gente por trás de um coágulo, né? Que o pessoal diz o sangue coagulou, o sangue talhou, o sangue pisado, né? Não sei se vocês já ouviram essas expressões, tá? São as plaquetas as responsáveis por isso. Por isso que vai fazer uma cirurgia, por exemplo, você não pode fazer uma cirurgia se suas plaquetas estiverem baixas, né? Porque já que alguém vai cortar você, né? O médico vai abrir você e como vai haver hemorragia, as plaquetas têm que estar em números adequados, ok, gente? Avançando agora, gente, propriamente os órgãos do sistema cardiovascular. Né? O sangue ele não faz parte diretamente do sistema cardiovascular. Né? Ele faz parte no sentido que ele circula pelo sistema cardiovascular, mas o sangue está relacionado a um tecido, né, sanguíneo, tecido conjuntivo, que a gente estuda em uma aula mais específica. Os órgãos, basicamente, do sistema cardiovascular são os vasos sanguíneos e o coração. Tá? Na aula de hoje vamos ver os vasos sanguíneos e numa próxima aula ficaremos com o coração. Tá ok? Falou em vasos sanguíneos, né, gente? Aqui estão alguns deles. As artérias, as arteríolas, veias, vênulas, capilares. Tá? São alguns exemplos de vasos sanguíneos. O que nos interessará aqui em nossas aulas serão as artérias, as veias e os capilares. São os três principais que vocês precisam conhecer em nível médio e nível de Enem, tá ok? E o que é que a gente vai fazer? Vamos aprender a diferenciá-los, né? Aqui em azul seria uma veia, tá, gente? Aqui em vermelho uma artéria e as mais fininhos que são os capilares, né? Que geralmente são vasos microscópicos, né? Não vistos a olho nu, tá? Vamos avançar aqui, gente. Então, ó, aqui eu trago para vocês algumas diferenças, principalmente entre artéria e veia, tá, gente? Porque capilar, como vocês vão ver já já, basicamente ela tem, os capilares têm a mesma função das artérias e das veias, né? Basicamente, pelo capilar passa o que passa numa artéria e que passa numa veia também, só que com um fluxo sanguíneo, um volume muito reduzido, que os capilares são muito finos e já vão entrar em contato direto com os tecidos. Tá? Mas olha, quando fala em artérias, o que é interessante aqui, não estou aqui vendo aqui, mas veja bem, gente, primeira coisa que vocês têm que saber, né? Falou em artéria, lembre, ela transporta o quê? Sangue de onde para onde? Do coração para o corpo. Tá? A gente falou em artéria, lembre de um sangue que está saindo do coração para o corpo. O sangue saindo do coração para o corpo está saindo através de uma artéria. Mas eu consigo ver sim aqui, ó, circulação, gente, centrífuga. Né? Vocês imaginam assim, centrífuga seria do centro, né, para a periferia, ou seja, de dentro para fora. Então vocês imaginem o dentro como se fosse o coração. Né? E o fora, imaginei distribuir para fora, ou seja, para o corpo inteiro. Pense assim, para vocês entenderem. Esse de dentro para fora. Que caso vocês vejam falar nisso, uma circulação centrífuga, lembrem, é o sangue indo do coração para
as outras regiões do corpo, através da artéria. Já nas veias, como vocês podem ver aqui na frente, ó, a circulação é centrípeta, ou seja, ao contrário, imagine de fora para dentro, né, da periferia para o centro, ou seja, vem de outras partes do corpo, o sangue, e volta para o coração, para dentro do coração, pelas veias. Então, o sangue chegando no coração, está chegando por veias. Tá? Que vocês vão conhecer os nomes das principais artérias e veias na aula de coração. Ok? O que mais aqui, gente? Ó, as artérias, né, gente, elas pulsam, presente, é pulso, presente. Então, você sentir, né, você sentir uma pulsação, né, no pulso aqui, né, na região aqui da carótida, isso são as artérias, tá, gente? As artérias, nós temos essa possibilidade de senti-las pulsando. Então, as artérias, elas pulsam, que é para ajudar, claro, no coração, ajudar o coração, né, na circulação do sangue. Veja que as veias não pulsam. Então, quando alguém, né, quer, por exemplo, fazer um exame de sangue, né, que vai puxar lá o sangue, né, através de uma seringa, veja que o que acontece, eles ficam procurando a veia, porque realmente vai furar a veia, né, mas eles vão sentir a artéria, na verdade, a pulsação da artéria. E vizinho à artéria está a veia, que é o que interessa para o exame laboratorial, por exemplo. O aspecto na cor, né, gente? A artéria vermelha, as veias azuladas, às vezes esverdeadas, tem a ver também com a camada de gordura, tá? Mas não se preocupe quanto a cor, não, que ninguém vai perguntar a cor a vocês em questões. A posição, né, gente? As artérias, elas são mais profundas, tá? Elas pulsam, porém são mais profundas, estão mais bem guardadas. E as veias são superficiais, então nós costumamos ver, né, gente? Costumamos ver as veias. Quando a gente olha para o nosso braço, nossa mão, a gente vê as veias. As artérias são mais profundas, até porque as artérias, como vocês viram, elas pulsam, né? Então isso quer dizer que a pressão é alta, a pressão sanguínea é alta dentro das artérias. Isso implica dizer que se você cortar uma artéria, né, a hemorragia vai ser muito maior. Daí a importância delas serem profundas, né? Uma proteção biológica, né? A natureza, a evolução nos preparou para isso, tá? E as veias, não, se levar um corte numa veia, em tese, é menos perigoso, né, gente? O dano é muito menor. E elas são superficiais. Circulação centrífuga e centrípeta, já falamos. Válvulas, né, gente? Vocês vão lembrar sempre, válvulas, né? Elas não estão presentes nas artérias e estão presentes nas veias. As válvulas, já vou mostrar a vocês uma imagem. As válvulas, elas têm a função de que quando o sangue está voltando para o coração, lembre, veias, leva o sangue de volta para o coração. E, gente, é normal que enquanto o sangue está subindo, por exemplo, né, para voltar para o coração, né, ele tende a querer voltar para baixo, por conta da gravidade, não é isso? Imagine o sangue lá vindo das pernas, imagine subindo as pernas, né? Foi um cara muito altão, né? Um altão lá, um varapau, né, grandalhão, né? Ele vai ter um problema que sua circulação, né, o seu sangue para subir vai ter um grande desafio aí. E aí existem as válvulas, gente, que são estruturas, né? As válvulas são estruturas que quando o sangue passa, essas válvulas se fecham. Para quê? Para que o sangue não retorne, para que não tenha um refluxo sanguíneo. Então, essas válvulas são importantes, né, nas veias, né, as válvulas aqui nas veias, para evitar o quê? O refluxo sanguíneo. Vou mostrar já para vocês uma imagem, né, e as varizes, né? As varizes estão odiadas principalmente pelas mulheres, né? As varizes têm tudo a ver com o mau funcionamento dessas válvulas venosas, ou seja, as válvulas das veias. As paredes, né, gente? Uma coisa meio óbvia, se o sangue circula com mais pressão nas artérias, as paredes das artérias são mais grossas, para resistir mais, né, gente? Tem uma maior resistência a essa pressão sanguínea. As veias possuem paredes mais finas, né, mais delgadas. E as artérias, né, gente? Qual é a regra geral?
ela transporta sangue rico em oxigênio, que é o chamado sangue arterial. E as veias carregam sangue pobre em oxigênio, né? Nas veias a gente vai encontrar mais o que? Gás carbônico, que é o sangue venoso. Se liguem aí, né, gente, e anotem, nunca esqueçam que tem, né, gente, as chamadas artérias pulmonares. As artérias pulmonares são exceções. Apesar de ser uma artéria, ela não transporta sangue arterial. As artérias pulmonares, elas transportam sangue venoso. Vocês vão entender melhor isso no assunto de circulação, quando a gente estudar o coração, tá? Mas lembre disso. Regra geral, a artéria transporta sangue arterial, rico em oxigênio. Exceção as artérias pulmonares, que elas não transportam sangue rico em oxigênio. E as veias nós temos uma exceção também. Qual é a regra geral? Veias transportam sangue venoso, né? Um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Só que tem as chamadas veias pulmonares, olha o pulmonares aí de novo. As veias pulmonares, elas, apesar de serem veias, transportam sangue rico em oxigênio, tá? Lembre dessas exceções, vocês vão entender melhor na aula sobre o coração, sobre a circulação, ok? Vou mostrar para vocês agora como seria, no caso, a sistemática, né, a questão das varizes. Vamos ver aqui? Então, vocês podem ver aqui, tá, gente? Olha aqui a perna aqui dessa mulher, né? Vejo aqui uma série de varizezinhas, algumas mais finas, outras mais calibrosas, tá, gente? Aqui também. E aqui, observe vocês, aqui uma ilustração, imagine aqui, ó, que seria uma perna, tá? Isso aqui, essas linhazinhas escuras que vocês estão vendo, são varizes. E aqui duas imagens, percebam, essa primeira imagem aqui, né, essa do meio aqui, imagine que aqui seja uma veia, tá, gente? Esse tubo meio roxo que vocês estão vendo aqui, imagine que seja uma veia. E o que é que vocês estão vendo? Isso aqui, ó, são as válvulas, certo? Como eu falei a vocês, as válvulas que vão o que? Se abrindo e se fechando para que o sangue não desça. Veja que essa seta está mostrando o sangue querendo voltar para baixo. Né? O sangue, lembre, vai subindo para ir para o coração, só que ele tende a querer voltar por conta da gravidade, né, gente? Por isso que ficar muito tempo em pé prejudica mais ainda isso, né? Ou em uma posição, a mesma posição por muito tempo, né? Inclusive sentado por muito tempo. A gente tem que estar se movimentando. E quem fica muito tempo em pé, por conta da profissão, por exemplo, né, um guarda, né, um balconista, né, um atendente de loja, é importante estar andando, é importante estar movimentando os músculos, principalmente os músculos, né, gente, aqui da famosa batata da perna, né, que é a panturrilha, o músculo gastrocnêmio. É importante que esse músculo ele funcione como um coração. Quando a gente está andando, né, esse músculo aqui da panturrilha, ele ajuda a bombear o sangue para cima. Isso ajuda bastante, né, no fluxo sanguíneo, o que facilita a vida dessas válvulas aqui. Tá? E veja que na imagem ao lado, na terceira imagem, vocês estão vendo uma veia já, gente, tortuosa. É uma veia, né, varicosa, ela possui já aqui o dano da varize, ou seja, as válvulas, vocês podem ver que as válvulas já estão como se frouxas, né, não estão ó, segurando, o sangue está conseguindo voltar. Isso aqui vai acumular sangue, né? E aí aquelas veias ficam visíveis, a gente consegue ver, né? A olho nu. E veja que a própria parede da veia fica torta, tá, gente? Isso aqui é um exemplo bem simples. Se vocês olharem na internet, tem outras imagens de veias, né, com varizes, e vocês podem ver que as veias elas vão ficar tortas, às vezes fazer uma espécie de novelo de lã, elas vão ficar todas enroladas, o que vai prejudicando ainda mais o fluxo sanguíneo. Né, gente? O alvo normalmente é as pernas por questões, né, gente? A gravidade, a própria distância que está aqui, né, as extremidades lá para o coração. Então, é uma região que sofre bastante, certo? Daí a importância de
uma alimentação saudável, para o sangue circular melhor, fazer atividade física, né? Para quem precisa usar aquelas meias elásticas que vão funcionar também como um coração. As meias, elas vão ajudar a bombear o sangue para cima. Muitas das vezes é importante usar essas meias, né? E não só depois que já está com varizes e porque o médico mandou, né? As pessoas têm essa cultura de fazer só o que o médico manda, né, gente? O médico, ele é um especialista, certo? Mas vocês têm várias formas de aprender o que é o correto, para evitar a necessidade de procurar esse especialista. Que, diga-se de passagem, é o angiologista, né, gente? O médico especialista aqui em vasos sanguíneos. O angiologista, tá ok? Gente, os capilares, né, é outro vaso, que eu já falei a vocês. Já falamos aqui de veias e artérias, as principais diferenças. E capilares são os vasos bem fininhos, né, gente, responsáveis pela troca de substância entre o sangue e as células, ou seja, sangue e os tecidos. Aqui o capilar, né, eu até brinco com um aluno, que imagine aquela casinha do interior, onde tem uma cancela lá na frente, né? E a casa fica lá afastada da cancela. Tem aquela estradinha de chão que vai da cancela até a casa, né? Aquela estradinha de chão, gente, até a casa seria o capilar. Ou seja, as mercadorias vêm pelas estradas maiores, vêm pelas estradas menores, até chegar no capilar, que vai entregar a mercadoria lá na célula. Que no nosso exemplo aqui seria a casa, né? Seria a célula que recebe a mercadoria. A casa vai usar a mercadoria e o lixo dessa casa devolve pela estradinha para depois seguir por estradas maiores. E aí vão pegar as vênulas, as veias, e aí essas veias devolvem o sangue agora para os rins, para filtrar, para o fígado, tá? Se for gás carbônico, para os pulmões, para ele jogar para fora. Tá ok, gente? Tranquilo? Bom, gente, então vamos parando por aqui. Na próxima aula a gente estuda o coração. Tá ok? Até lá. Tchau, tchau.